Este trabalho falará sobre a pandemia do Covid-19 e foi elaborado pelas alunas Luísa Monteiro Lobato Almeida e Vitória Paz Varejão para a disciplina de Probabilidade e Estatística, dada pela professora Flávia Ferreira Batista. Agora falaremos sobre a justificativa. Este tema foi escolhido pela professora Flávia por ser um assunto atual e de extrema importância, pois é algo que está sendo vivido neste momento. Através dele, os alunos conseguem fazer uma análise, a partir de uma amostra, de como a população está enfrentando a pandemia, qual o sentimento delas e se estão colocando em prática o isolamento social e as medidas de prevenção, com quantas pessoas estão vivendo neste período, entre outras perguntas frequentes. A nossa amostra consiste em um grupo de 76 entrevistados de 17 a 78 anos de idade, onde 68,18% dos jovens de 17 a 21 anos são mulheres, 15,39% dos adultos de 22 a 26 anos são homens, 71,42% das pessoas de 27 a 31 anos são mulheres. 100% das pessoas de 32 a 36 anos são homens, 100% das pessoas de 42 a 46 anos são mulheres, 25% das pessoas de 47 a 51 anos são homens, 33,33% das pessoas de 52 a 56 anos são mulheres e 100% das pessoas de 57 a 81 anos são mulheres. No cruzamento entre sexo e disponibilidade para home office ou EAD, observou-se que 85,19% das mulheres possuem disponibilidade para o home office EAD, enquanto 90,91% dos homens também possuem, e 9,09% dos homens não possuem disponibilidade para o home office EAD, enquanto 14,81% das mulheres também não possuem. Nós temos o gráfico de cruzamento entre o número de pessoas com quem o entrevistado vive na quarentena e como os mesmos foram afetados no rendimento do trabalho ou de estudo, onde a grande maioria foi afetada negativamente, seguido por aqueles que não foram afetados e, finalmente, uma minoria que foi afetada positivamente. Sobre o entendimento da necessidade de isolamento social, foi coletado que a maioria dos entrevistados, ou seja, 93,4%, entende os motivos da mesma, restando uma pequena parcela de 6,6% que entende parcialmente, ou seja, nenhum dos entrevistados deixa de entender a necessidade do isolamento. Também foi analisado o grau de concordância com o pronunciamento do presidente da República sobre o isolamento. Nota-se que a maior parte discorda do presidente em relação ao assunto, sendo essa maioria um equivalente de 61,8% dos nossos entrevistados. Aos demais, 3,9% optaram por grau 2, 15,8% estão no meio com grau 3, 10,5% com grau 4 e 7,9% concordam completamente e escolheram grau 5. No cruzamento entre grau de satisfação em relação ao posicionamento do presidente dos entrevistados e se o entrevistado concorda com o isolamento social da forma como está ocorrendo, observou-se que dos entrevistados que concordam com o isolamento social da forma como está ocorrendo, 81,25% deram grau 1 de satisfação em relação ao posicionamento do presidente. 4,16% deram grau 2 de satisfação. 4,16% deram grau 3. 10,41% deram grau 4 e 0% deram grau 5. Dos entrevistados que concordam parcialmente, 31,8% deram grau 1 de satisfação em relação ao posicionamento do presidente. 4,54% deram grau 2 de satisfação. 45,45% deram grau 3. 4,54% deram grau 4 e 13,63% deram grau 5. Dos entrevistados que discordam com o isolamento social da forma como está ocorrendo, 100% deram grau 5 de satisfação em relação ao posicionamento do presidente. Dos entrevistados que discordam parcialmente,
20% deram grau 1 de satisfação em relação ao posicionamento do presidente, 0% deram grau 2 de satisfação, 0% deram grau 3, 40% deram grau 4 e 40% deram grau 5. Portanto, pode-se concluir desse gráfico que 100% dos entrevistados que discordam do isolamento social deram grau 5 de satisfação para o presidente e 81,25% que concordam com o isolamento deram grau 1, ou seja, discordam do posicionamento do presidente da República, sendo as respostas muito coerentes. De modo geral, nossa amostra de entrevistados nos permite concluir que as pessoas entendem o motivo da necessidade do isolamento no período em que estamos enfrentando e concordam com a forma com que ele está sendo feito, em sua maioria. Embora a mesma maioria também seja familiar com casos de pessoas ignorando a quarentena, ou seja, furando o isolamento. Além disso, apesar da grande parte dos entrevistados terem disponibilidade de executar o home office ou EAD, estudo à distância, observa-se que o afeto da pandemia no estudo ou trabalho é negativo em geral, assim como seu impacto na situação financeira da população.